Tudo bem? Eu sou o Felipe, esse é o Mafagaflândia e eu tô indo gravar o 15º dia de Veda. Hoje vai ser a resenha de um livro, que é o Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Foi publicado pela Companhia das Letras. Bem, o Barba Ensopada de Sangue, ele vai falar de um personagem que não é nomeado durante o livro. Esse personagem ele tem uma condição neurológica que impede ele de reter na memória os detalhes dos rostos das pessoas, isso incluindo o rosto dele. Ele é um triatleta e ele é professor. Durante o romance ele vai acabar sendo professor de educação física e de natação. Esse personagem, depois de uma conversa com o pai dele, o pai dele que vem a falecer, ele resolve mudar para uma cidade litorânea de Garopaba. O pai dele contou a história do avô que morava em Garopaba e aparentemente foi assassinado lá. Então já começa com essa lenda. Então esse personagem, ele começa essa viagem que é para fugir do restante da família dele, que ainda tem na cidade onde ele vivia, na cidade grande, e ao mesmo tempo é uma viagem ali para encontrar mais o avô, encontrar a história do avô dentro dessa cidadezinha. Ali na cidade, depois que ele se instala, ele é um sujeito muito calmo, né? Ele se instala de uma maneira muito, sabe, começa de uma maneira tranquila, uma vida tranquila, e ele vai percebendo enquanto ele vai pesquisando mais sobre esse avô, enquanto ele vai perguntando mais sobre a história do avô e tentando conhecer pessoas que o conheceram, ele vai percebendo uma mudança no temperamento da cidade e na maneira como ele é tratado pelas pessoas que já moravam lá. Ele vai fazer duas amizades muito importantes. Um budista que é super inusitado, que eu não lembro o nome direitinho agora, e tem uma moça, a Dália, que é uma garçonete já com filhos e estudante de psicologia, se eu não me engano. Bem, então a gente tem aí um personagem que não consegue captar o próprio rosto, não sabe a maior parte do tempo como é a própria aparência, que foge, faz uma viagem, está ali procurando a verdade em cima das lendas sobre a história de um antepassado, que dizem que esse antepassado era extremamente parecido com ele. Então, é óbvio, né? É uma história sobre desenvolvimento, formação, autoconhecimento, só que vai ganhando uma profundidade muito maior. Todos esses temas dentro do personagem vão cada vez mais ficando maiores, mais catárticos, né? E trabalha muito com a psicologia do personagem do texto. O livro ele é escrito em terceira pessoa e todo no presente. Isso então vai te fazendo dar aquela sensação de que a história vai acontecendo enquanto você está lendo. E uma parte do livro, da característica dele, que para mim é muito boa, mas que eu já vi sendo muito criticada, é todo o poder de descrição dele, todos os detalhes que ele coloca, a descrição durante o livro inteiro, que é muito detalhada, muito bem feita, muito crítica, enquanto eu achei que para muitas pessoas ela só fez para deixar o texto longo, meio que preencher. Eu acho que é uma parte essencial do texto, principalmente como o Daniel Galera trata essa descrição, pra gente se aprofundar com o personagem nele mesmo. Então assim, tudo tá ligado, tudo tem a ver. E se você mergulha no livro, no texto, com o personagem, isso vai fazer muito mais sentido para você também. Em muitos livros onde esse tipo de descrição, ele poderia ser simplesmente uma questão de detalhamento, né, de colocar o leitor dentro daquele estado, daquele lugar como uma caracterização de ambiente. No Barba, ele é como se fosse, sabe, uma pintura, só que utilizando símbolos. Toda a descrição ela é uma maneira de se aprofundar ali na cena, se aprofundar no estado que a cena quer passar, nos sentimentos que aquilo quer passar e no que está acontecendo, as relações, inter-relações, né, dos personagens. Fica parado ao lado da porta, olhando para trás, para o piso triste de lajotas de argila rosada separadas por listras de cimento, para a samambaia viçosa tentando escapar de um xaxim pendurado ao teto por finas correntes presas a um gancho, para a atmosfera perene de fumaça de charuto que habita a sala com sua consistência invisível e cheiro adocicado estranhamente animal. Essa cena, por exemplo, ele está descrevendo ali onde o pai dele vive, o pai que ele sabe que ele está vendo pela última vez. Eu vi, lendo o Barba, uma coisa bem desses livros contemporâneos, bem de uma mudança que foi acontecendo com literatura, principalmente na questão das metáforas junto do texto. Sabe, num texto clássico, num texto mais antigo,
a questão das metáforas, elas foram sendo criadas pelos autores e sendo utilizadas e foram se fixando, elas eram bem mais específicas. Então, por exemplo, um cachorro numa cena podia representar lealdade, um corvo era para representar morte de algum jeito, pesar, ou um casulo de borboleta, transformação, ou senão a própria questão da morte também era renovação, transformação. Mas a gente tem o que acontece mais hoje em dia, e que acontece muito no Barba, é que a questão de como as metáforas são criadas, principalmente, para serem utilizadas no texto. Me parece que é uma coisa muito pessoal, muito própria do autor. Eu vejo, para mim, né, pelo menos, que o Daniel Galera, ele ia criando as metáforas a partir das vivências dele, a partir do que é próprio para ele. E daí ele ia utilizando um texto dessa maneira, não é exatamente uma preocupação de se seguir um manual, que depois você pode conferir, sabe, o que uma metáfora é e o que ela significa. Isso, para mim, torna o texto muito mais pessoal de se ler, né? Ele faz um diálogo muito maior comigo, exatamente porque eu estou fazendo o processo inverso disso. Então eu estou lendo aquele texto, eu estou relacionando aquelas imagens ao que elas seriam para mim. Eu estou meio que desconstruindo isso. E como é para mim, como é uma coisa pessoal para mim também, isso me faz mergulhar direto, né? E junto do autor no texto. Eu não vou saber exatamente o que ele pensou, exatamente o que é para ele cada detalhe, mas eu sei o que é para mim. Então, se ele consegue construir a metáfora de uma maneira pessoal, mas de uma maneira que faz sentido, que é sólida, então vai fazer também pro leitor, que vai buscar isso nele mesmo. 2 pontos que vão ser utilizados várias vezes durante o texto, durante o romance, é uma comunhão com a natureza, sabe, uma comunhão constante, seja com a natureza em volta dele, né, que é uma cidade litorânea, bem mais ligada a isso, e também a natureza em sentido dos animais. E tem também uma coisa muito forte, exatamente porque o personagem é um atleta, com a coisa de catarse física. Dimensões a geografia, descrições do local e também descrições de vários animais. No caso, é como uma contemplação daqueles animais, no que eles estão fazendo e também a relação que eles têm, né, com o personagem e com os outros seres humanos que estão ali. E depois disso vem sempre algum tipo de reflexão no parágrafo ali no final do capítulo, seguindo o que eles acabaram de ver, o que acabou de ser descrito na verdade. Toda essa coisa da natureza também e dos animais tem muito uma ligação com a água. Ele é um nadador, então a água e os animais aquáticos, né, e a coisa da cidade ser litorânea é muito presente. Volta pela casa andando e empurrando a bicicleta pelas ruas que contornam a Lagoa das Capivaras. A luz dos postes tinge de amarelo oleoso o carpete de salvinas que cobre quase toda a superfície da água poluída. O turbilhão de mosquitos paira em cima de um pequeno trapiche apodrecido. Cachorros imensos começam a sair do mato de um terreno baldio e ele enfia o dedo na coleira de Beta por preocupação. Muitos integrantes da matilha são cães de caça, rottweilers, pastores alemães ou cruzamentos nos quais reconhece traços de collies e labradores. Todos com a pelagem eriçada de suor e frio, imundos e magricelas, com as línguas de fora, percorrendo a noite sem destino aparente, como se despistados por um líder fantasmagórico. São figuras típicas da cidade, cães de grande porte abandonados por veranistas que vivem a centenas de quilômetros dali. Seus instintos não parecem ser capazes de sufocar por completo o desejo impossível de voltar para casa. Sobre isso que eu falei da catarse física, o personagem, então, ele vai várias vezes utilizar o corpo dele, né, essa máquina que é o corpo dele, até exaustão. Ele vai lidar com o que está acontecendo no romance, com toda a densidade do que está acontecendo, exatamente pela exaustão física, pelo esforço físico, pelo treino. Ele se torna um personagem muito interessante por causa disso, dessa maneira dele assimilar o acontecimento, né, o ambiente em volta dele. E a gente, como leitor, a gente tem que encarar isso tudo de uma maneira muito mais cabeça, muito mais lógica. É um raciocínio muito lógico que a gente tem que fazer. Apesar de ver no texto a descrição dele fazendo isso de uma maneira física. Mas é de uma maneira agradável você ler sobre essa exaustão que ele vai se levando, essa transformação a que ele vai indo, e como que ele faz
essas mudanças e essas assimilações do que vai acontecendo. Você vai assimilando de uma maneira e ele de outra. Uma outra coisa bastante comum durante o romance é a questão da contemplação, a questão do pensamento, a questão da elucubração. Tem determinadas partes no romance que ele está muito preocupado com a questão, principalmente a visão budista, de reencarnação. Ele tem esse amigo budista, ele vai procurar isso com um amigo dele, com líderes religiosos que o amigo dele conhece. De uma maneira geral, não só essa questão da reencarnação, tem sempre uma coisa muito de ideia rolando, né, de percepção, de parar e contemplar alguma coisa, parar e pensar em alguma coisa. É um processo bastante meditativo durante o texto. Todas essas características, né, todos esses detalhes, eles vão convergindo para ajudar nessa mudança dele, nesse descobrimento dele, nessa viagem que ele está fazendo para descobrir a verdade em cima do mito do avô. Ou, se não necessariamente a verdade, é a história, né, dentro do mito que é o avô. Então vai tudo meio que juntando, né, tudo que fechando dentro dele, dentro do próprio personagem, dentro da cabeça dele, para poder seguir com isso, seguir com essa viagem, seguir com essa transformação. A ação no texto é bastante interessante. Ele não é um romance de ação, né, um romance de aventura. Eu digo ação no sentido de como são descritas as ações do livro e como às vezes ele resolve utilizar o verbo, né, o Daniel Galera. Ele vai entrelaçando o texto com os verbos de maneira a ser descritiva e acompanhar o que está acontecendo na cena. Isso é bem interessante. Inclusive, exatamente, eu não vou ler, claro, mas exatamente o final do livro é um joguinho de palavras muito legal, muito inteligente da parte dele. E vão acontecendo esses joguinhos durante todo o texto. Então, fechando, eu posso dizer que, como vocês podem ver pelo título, ele é um romance que vai tratar várias vezes de violência, sabe, de diversas formas, mas muito mais uma violência psicológica, digamos assim. Ele é um livro contemplativo, ele é um livro para sentar e pensar. Ele talvez até hermético. Em vários pontos ele é muito angustiado, né? Muito angustiante ler o que está acontecendo. Mas é exatamente por isso que é uma leitura que te prende muito. Eu pelo menos não conseguia largar. Ele é um livro longo. Ele tem 421, 422 páginas de texto. Mas mesmo assim eu não queria largar ele. Eu queria sempre saber o que estava acontecendo, né? E indo me envolvendo com o que ia acontecendo, essa angústia do personagem, essa angústia do texto. É claro que você tem que gostar desse tipo de coisa, né? Ano passado tinha algumas quase na arrebentação ali em Garopaba, bem no rasinho. Os bebês precisavam aprender a respirar fora d'água, porque a coisa mais maluca é que isso não é um peixe, é um mamífero. Quando eles chegam perto assim e respiram, sinto o pulmão delas e me dá um calafrio. São animais da terra que voltaram para o mar. Já viu como é o esqueleto de uma baleia? Elas têm ossos como patas nas nadadeiras, mãos e dedos. Fico pensando se esse hábito de migrar para cá e ficar na beira da praia não tem a ver com a nossa nostalgia do passado, da ancestralidade terrestre. Imagina uma baleia ali no rasinho, quase na praia. O que será que ela sente? Pode ser que veja a fronteira de um outro mundo remoto e mortífero, tão ameaçador quanto o mar é para a gente. Mas pode ser que seja como voltar para casa, como voltar para o útero da mãe. Uma coisa tentadora. Vai ver que é por isso que elas encalham sem motivo aparente. Porque o mar não tem limites. O terror do oceano está nisso. É o útero ao contrário. Eu acho que as baleias vivem nesse terror. Bem, um dos livros favoritos do ano passado, 5 estrelas, e leitura muito recomendada para todo mundo. Se você curtiu o vídeo, então dá um joinha ou coloca nos seus favoritos. O Mafagafolândia está em outras redes sociais. Estamos no Facebook e também no Instagram. Você pode me seguir no Goodreads ou também no Scooby. É só colocar lá, eu tenho os links lá embaixo. Eu aceito vocês, tá? Fica até a próxima então. Um abraço.